Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar uma informação importante para você sobre o Vasco da Gama. Vamos falar aqui agora um pouco sobre Pedrinho, que hoje na audiência pública lá sobre a reforma de São Januário deu entrevista aí para os YouTubers, para as mídias aí convencionais e falou um pouco aí sobre a questão daquilo que envolve o Pedrinho, falou também um pouco sobre o Álvaro Pacheco. Então a gente vai entender um pouco isso aqui e trazer isso aqui para que você fique por dentro do que está acontecendo, do que não está acontecendo com o Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Então, para você que está chegando agora, meu nome é Léo Azevedo, você está no canal Papo de Vascaíno, então eu peço a você, se você não for inscrito, imediatamente se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe os nossos vídeos e vem aqui para você curtir e ver tudo sobre Vasco da Gama. Nós temos vídeos aqui todos os dias, temos nosso quadro também Vasco é História, toda terça, quinta e sábado. Então, acompanhe aí, porque já saiu algumas histórias aí, tenho certeza que você, vascaíno, e você, amante do futebol, vai gostar sem dúvida nenhuma, valeu? Vamos para a notícia, então. Pedrinho, hoje, né, teve a reunião lá na Câmara, né, Social, Câmara Comunitária, aonde teve a audiência pública sobre a reforma de São Januário, onde Pedrinho expôs algumas situações, e aí, ao final dessa entrevista, ele foi perguntado, né, sobre a questão aí do Felipe Coutinho. Então, assim, pô, é o que está no momento, não tem para onde correr, o Coutinho chegou no final de semana ao Rio, segundo informações, a gente tinha se reunido com o Pedrinho, mas aí Pedrinho disse que vai ainda se reunir com ele, certamente, para ver isso. Segundo informações aí, direto do Rio de Janeiro, as bases salariais do Coutinho já estão acertadas, o tempo de contrato dele já está acertado e só depende realmente da questão do Aston Villa, né? E aí ele foi perguntado, Pedrinho, e a situação do Coutinho, né? Causa, né, um frisson, e ele respondeu o seguinte, abre aspas para o Pedrinho, o Coutinho causa um alvoroço, na minha casa também. Meu filho me pergunta todo dia. Ele tem um contrato com Aston Villa. O mais importante é que ele tem o interesse de vir e nós temos o interesse de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Não é um movimento fácil. Após o clássico, eu vou encontrar com ele e teremos uma direção maior. Até agora foram conversas por telefone, tá? E aí a gente trouxe a notícia que ele poderia ter se reunido, que foi o que chegou, mas a Pedrinho falando a verdade aí sempre, né, pra gente, trazendo sempre a informação verídica. Ele falou que foi só por telefone, e aí ele vai entender melhor a realidade e pensar nos próximos passos que comentou o Pedrinho aí nesse sentido. E ainda perguntado ali, né, o Vasco joga domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, após esse clássico aí, ele foi perguntado também sobre a questão do Coutinho aí também com o Aston Villa. Ele falou sobre o contrato, falou que tem contrato com o Aston Villa e que vai esperar, sim, a reunião com o Coutinho, mas a realidade é essa. Parece que o Coutinho já tem as bases salariais acertadas, já tem o tempo de contrato acertado, e isso, sem dúvida nenhuma, vai ser algo bom aí para o Vasco, né, nesse sentido, para poder tratar isso. O Coutinho quer muito vir para o clube, a gente já sabe disso, ele se negou a outros clubes brasileiros. Hoje saiu notícias aí que o Flamengo procurou, tentou comprar, o Botafogo sondou ele, o Cruzeiro quis trazê-lo, mas ele falou, não, no Brasil eu só volto para o Vasco. Isso é muito bom para o Vasco, ter um jogador desse nível conseguindo fazer essas movimentações aí, tá? Ele disse que foi perguntado também com a questão do Pedro Martins, como que eles se uniram para poder resolver isso, e ele foi respondido pela seguinte forma, né? Ele respondeu da seguinte forma, abre aspas de novo para o Pedrinho. Com o Pedro, eu já tenho tido um contato mais próximo, né? Então, ou seja, ele falou que com o Pedro Martins ele tem um contato ali mais próximo, consegue conversar, assim como o Álvaro Pacheco também, que ele chegou e conversou com o Álvaro Pacheco. Também foi perguntado sobre isso. E ele falou, olha, o Pacheco é um cara super educado, carismático, mostrou ser um grande conhecedor do processo de treinamentos e jogos. Mostrei para ele um pouquinho, dentro da minha visão, do que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho, e temos um time, não temos um time maravilhoso ou não, a intenção é se comprometer. Foi isso que ele pediu ao Álvaro Pacheco, né? Deixou bem também o técnico à vontade, porque o técnico chegou naquele turbilhão de liminar, assume associativo, volta para a SAF ou não, e aí estava meio inseguro nesse sentido, então ele tratou logo de deixar o Álvaro Pacheco muito à vontade para trazer essas notícias aí para o Álvaro Pacheco, falou que não seria afetado de maneira nenhuma, gostou muito do trabalho do Álvaro Pacheco e disse que passou um pouco da história dele
dentro do clube do que a torcida realmente quer. Isso é muito importante também para o treinador sentir ali o calor, né, do que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Ele falou também sobre outras contratações, que não tem contratações nenhuma nesse sentido, né? Ele não tem contratação nenhuma sem ser andando, né, na verdade. Porque uma coisa é você especular, outra coisa é você acionar os representantes do jogador para saber a situação, porque isso é normal no futebol, mas ele disse que não tem andamento nenhum, igual o Coutinho, a não ser tanto o Richarlison, quanto o Thiago Alcântara, quanto o Souza, não tem nada relacionado a isso, tá? Foi uma possibilidade que surgiu aí, o Neto até falou no programa dele lá sobre o Richarlison, mas o Richarlison também já falou que a intenção dele é ficar na Europa, e a gente tem que tentar entender que o Pedrinho falou sempre com muita verdade. Ele falou assim: olha, eu vou trazer sempre a verdade para vocês. Ele frisou muito isso em toda a entrevista hoje que ele deu. Ele falou que traria a verdade para a gente. Então, isso é muito importante a gente saber que só está negociando com o Coutinho. Mas não quer dizer que o Vasco não esteja sondando para a janela de julho outros jogadores. Pedrinho falou também que ele precisa ver o caixa da SAF, e a partir do momento que ele entendeu o que tem no caixa da SAF, ele vai trazer para a torcida, né, provavelmente numa entrevista coletiva, o que realmente está acontecendo aí com o clube e como eles vão se projetar para a janela de julho, que é a mais importante aí do meio do ano, para trazer jogadores grandes, beleza? Então, essa questão aí do Pedrinho está sendo trabalhada, e aí, como ele mesmo disse, não vou mentir para vocês, vou trazer para vocês as notícias mais verdadeiras possíveis, né? O Álvaro Pacheco aí também já identificou questão do Pumita na lateral e o João Vitor, que ele já viu jogando e é zagueiro. Então a gente pode esperar um time muito forte, teoricamente, contra o Flamengo, e principalmente com um psicológico bom, porque ele tem cobrado bastante dentro dos treinos, nos fundamentos, e sem dúvida nenhuma vai ser um jogaço. A gente está ansioso aí para ver o jogo Vasco e Flamengo às 16 horas no domingo. Então, as notícias são essas aí do Pedrinho, que ele pôde falar sobre isso, sobre o potencial construtivo, está andando, tá? São Januário vai ser reformado, se Deus quiser, e assim, isso para a torcida do Vasco é algo maravilhoso. Esse aumento de torcida, essa questão da reforma de São Januário, que já precisa há muito tempo. Está andando, está tendo audiências, o Pedrinho pôde falar, e os próximos passos aí, se Deus quiser, até o final do ano, eles estão querendo antecipar isso, mas a intenção é que até o final do ano as obras de São Januário comecem, beleza? Então, mais uma vez eu peço a você para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, não esqueça, compartilhe com seus grupos aí, deixe seu comentário porque ele é muito importante, valeu? Tamo junto, saudações vascaínas, um abraço.